Boa noite, Lagoinha. Paz, eu estava com saudade de vocês. Deixa eu só me ajustar aqui. Aleluia. Como é bom estar em família, aqui com vocês mais uma vez. Como é bom estar junto. Como é bom poder ver novamente sorrisos sem máscara. Como é bom poder abraçar novamente. Como é bom poder chegar perto novamente, nesse frio que está lá fora. A gente consegue se aquecer, tá juntinho aqui dentro. Como é bom estarmos e andarmos em família. Essa semana eu passei por um momento bastante difícil, que me fez refletir muito justamente sobre esse tema que nós estamos falando esse mês, sobre família. Essa semana eu perdi uma tia muito querida e foi por isso que eu fiquei um pouco sumida, que eu fiquei quase 15 dias no Rio. Minha tia estava internada e eu fui lá visitar ela. E esses dias, obrigada, querida, eu fiquei muito reflexiva sobre família, sobre a importância da família, sobre a importância real que ela tem e sobre a pouca importância que nós damos à nossa família por diversas vezes, por diversos momentos. Quando eu voltei para casa segunda-feira passada, quando eu visitei a minha tia na semana passada, eu sabia que eu estava vendo ela pela última vez. E é difícil quando você sabe que você está vendo uma pessoa pela última vez. Ela já estava ali nos momentos finais de vida dela. E aí eu voltei para casa, sabendo que eu tinha visto ela pela última vez. E aí quando foi na segunda-feira, os médicos deram a notícia de que o rim dela tinha parado de funcionar e ela não tinha mais condição física de fazer hemodiálise. Então os médicos não podiam fazer mais nada e deram para ela 72 horas, que é o que o corpo consegue sobreviver sem o funcionamento dos rins. E aí a gente estava esperando a notícia mais triste de todas a qualquer momento. E quando foi na quinta-feira de manhã, a notícia chegou de que ela tinha partido. Infelizmente eu não pude estar junto com a minha família nesse momento difícil lá com os meus pais. Ela era irmã do meu pai, irmã mais nova do meu pai. E não pude estar com eles lá. Mas a reflexão durante todos esses dias sobre valores, sobre os valores familiares. O dicionário vai dizer que valores são princípios passados de geração em geração. Dentre os significados, um deles, e o que mais me chama a atenção é esse: valores são princípios, ensinamentos passados de geração em geração. E o que me fez refletir essa semana por causa dessa perda, foi justamente isso. Eu tive várias lembranças da minha infância, da minha adolescência, e de como quem eu sou hoje passou por toda essa formação, de tudo que eu aprendi na minha base familiar. Na minha base familiar, por toda a minha vida. Todos os valores e princípios que foram passados da minha geração passada e chegaram a mim, e eu abracei esses princípios, eu abracei esses valores. E um dos valores mais marcantes de toda a minha família, e aí quando eu falo toda a família mesmo, eu estou agregando todos os parentes. A família do meu pai é toda no Rio de Janeiro, a família da minha mãe é toda do Ceará. Então eu tenho muito mais proximidade com a minha família paterna, né? Dos meus pais, que são todas do Rio. A gente cresceu todo mundo junto. E aquela velha e boa lembrança das maravilhosas reuniões familiares. Os natais, os réveillons, os dias das mães, onde estava todo mundo junto, todo mundo reunido. E a minha família sempre teve o hábito da mesa.
Então, na casa dos meus tios todos, tem aquela mesona no quintal, aquele bancão de madeira, onde na hora da refeição todo mundo senta junto, todo mundo tem que sentar junto, todo mundo tem que compartilhar o pão, todo mundo tem que conversar, todo mundo tem que se divertir junto ali. A minha família cresceu muito com esse valor e com esse princípio, que eu trago para minha casa, que eu trago para minha família, que eu formei com o Sérgio. Quero que os meus filhos tenham essa experiência, dessa comunhão do partir do pão na mesa. Na minha casa, hoje, na casa que eu cresci e na casa dos meus avós, ninguém come na frente da televisão, a menos que a televisão esteja perto da mesa. Todo mundo se reúne à mesa para comer. Todo mundo se reúne à mesa para estar junto. Ninguém come no sofá. Não é a mãe que grita lá da cozinha, está pronto, cada um pega o seu prato e vai para frente da televisão, vai para o quarto, vai para frente do celular, cada um come a hora que quer. Não, sempre foi regra, desde a época da minha avó. A hora da refeição, todo mundo para o que está fazendo e senta à mesa para comer. Isso é valor. E por ter essas lembranças tão recentes essa semana e olhar para as minhas escolhas hoje e para quem eu sou hoje, a gente vê a importância daquilo que a gente aprendeu e daquilo que a gente ensina. Se você, durante a sua vida, aprendeu coisas que você não gosta ou que você acha que não foi a melhor aprendizagem, em você isso pode mudar. Ou se você aprendeu coisas que você acha fundamental e que são de extrema importância para a construção da sua família, então você se apega e você leve isso. Porque a bênção de Deus, ela se derrama até 1000 gerações. Então a bênção de Deus, ela vem através dos avós, através dos pais, chega em você e vai para os seus filhos, vai para os seus netos. E se por um acaso na sua vida essa bênção não veio de trás, se por um acaso na sua casa essa bênção de Deus não veio de gerações anteriores, eu já começo profetizando que ela começa em você. Se você não teve esses valores bíblicos, esses ensinamentos da palavra ensinados dos seus avós e dos seus pais, eles vão começar a partir de você. E você vai ser o pilar na sua casa que vai criar os filhos, criar os netos, e toda a sua geração, toda geração que vier depois de você vai ser uma geração guiada pela palavra, porque vai começar em você. Se não começou nos seus pais, se não começou nos seus avós, se não começou nos seus bisavós, começa em você a partir de hoje, amém? Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 34, parte B. Não estou chamando ninguém de raça de víboras nesse momento, mas eu quero começar a leitura aqui a partir da parte B do versículo. Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras vocês serão condenados. E o que mais me chama nessa passagem, quem disse essas palavras foi o próprio Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Isso me leva a um pensamento que nós temos o hábito de dar essa justificativa quando a gente entra numa discussão ou quando a gente entra numa briga e aí fala coisas ruins para outra pessoa, fala o que não devia, fala demais quando deveria ter ficado quieto, e aí depois a gente se arrepende. A primeira coisa que a gente fala é: desculpa, eu não quis falar isso. Desculpa, eu não quis falar isso.
Desculpa, eu falei da boca para fora. Não foi a minha intenção falar essas coisas. E aí, Jesus contraria essa nossa justificativa, porque é Ele mesmo que vai dizer que a boca fala do que está cheio o coração. E se você, na hora da raiva, na hora do ódio, na hora da briga, na hora do rancor, na hora da discussão, na hora do sangue quente, você falou coisas que não devia, eu sinto muito te dizer, mas o seu coração estava cheio daquilo que você falou. Você não disse sem intenção, você falou com a intenção. Você não disse sem a intenção de magoar. Você estava com tanta raiva que a sua intenção realmente era magoar naquele momento. E o que a gente faz depois disso? Simples. Você se arrepende. Você recua. E você pede perdão. Simples assim. Você não começa a dar novas justificativas. Você recua, dá um passo atrás, pede perdão a Deus pelas coisas que nasceram no seu coração e pede perdão à pessoa que você magoou, à pessoa que você falou, porque naquele momento o seu coração estava cheio de coisas ruins e a sua boca falou aquilo que o seu coração estava cheio. É assim que a gente magoa as pessoas, é assim que a gente fere. É assim que pessoas saem feridas de relacionamentos. Porque nós falamos, nós abrimos a boca para falar daquilo que o nosso coração está cheio. E o nosso coração, naquele momento, estava cheio de raiva, de rancor, de ódio e de todo tipo de coisas ruins. E é simples resolver. Não que seja fácil, mas é simples. O passo é simples. Você recua, dá um passo atrás, reconhece, porque temos tanta dificuldade de reconhecer os nossos erros. Reconhece que você errou. A gente sempre fala, todo mundo é humano, todo mundo erra, mas quando a gente erra, a gente tem essa dificuldade de reconhecer essa humanidade nossa. Então a gente simplesmente faz isso, recua, dá um passo atrás, pede perdão e se conserta, tanto com Deus, por aquilo que estava no seu coração, quanto com a outra pessoa. Seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa. Resolve o conflito, não empurra com a barriga. Quando às vezes a gente explode dentro de um relacionamento, independente de qual seja o relacionamento, a gente também tem outro hábito de falar que foi a última gota que transbordou o copo, era a gota que faltava. Pois é, se uma gota transbordou o copo, é porque já está pingando nesse copo há muito tempo e você não resolve as pequenas gotas, você vai empurrando com a barriga. Chega uma hora que o copo transborda e aí a sua boca fala daquilo que está cheio o seu coração. Do que está cheio o nosso coração? Precisamos encher o nosso coração de amor. Precisamos encher o nosso coração de Deus. Quanto mais cheio o meu coração fica de Deus, mais Deus sai pela minha boca. Porque as minhas palavras, aquilo que eu falo, quando eu falo de alguém, quando eu falo de uma terceira pessoa, o que eu falo revela muito mais sobre quem eu sou do que sobre quem a outra pessoa é. Quando eu começo a falar mal de alguém, quando eu começo a criticar alguém, quando eu começo a tecer críticas ofensivas, quando eu começo a falar que fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo, quando eu começo a falar mal de outra pessoa, eu estou revelando quem eu sou. Então deixa eu falar uma coisa para você. Quando alguém chegar para você falando mal de outra pessoa, lembre que ela está revelando para você quem ela é, não quem a outra pessoa é. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Você está ouvindo naquele momento o que o coração dela
está revelando que o coração dela está cheio. É dessa forma, são com esses descuidos nos nossos relacionamentos que relacionamentos acabam, que relacionamentos são destruídos, que casamentos acabam, que relacionamentos entre pais e filhos são cortados, porque nós não sabemos controlar aquilo que sai da nossa boca. Em Tiago, capítulo 3, Tiago 3, 9, fala assim: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Essa passagem, essas palavras de Tiago me fizeram perceber que se a sua boca bendiz ao Senhor, você está aqui essa noite bendizendo ao Senhor. Esses louvores abençoados que foram cantados aqui, você estava com as mãos erguidas, você estava cantando junto. Você estava cantando junto que a bênção se derrame. Você estava cantando junto sobre a graça. A sua boca estava bendizendo ao Senhor. Como pode a mesma boca que bendiz ao Senhor, como essa mesma boca pode amaldiçoar um irmão? A partir do momento que você fala mal, ou que você amaldiçoa, você anula toda a adoração que o seu lábio, que a sua boca prestou ao Senhor. Se você está aqui adorando, dizendo que as bênçãos se derramem sobre 1000 gerações, e você está aqui cantando, louvando ao Senhor, você passa por aquela porta, você fala mal do seu irmão, você anulou a sua adoração. Porque da mesma fonte não pode jorrar bênção e maldição. Da mesma boca, da mesma fonte não pode jorrar água salgada e água doce. Você precisa definir o que é que você quer para a sua vida. Você precisa definir se você quer uma vida de bênçãos. Então a sua boca só abre para abençoar. Porque todos são filhos de Deus. Aquela pessoa que você não curte muito, ela é filha de Deus igual você. E Deus ama ela igualmente ama você. Deus não ama menos aquele que erra. Deus não ama menos aquele que tropeça. Deus não ama menos alguém que fez alguma besteira, ou que fez o que não devia. O amor é igual. Quando você fala mal de alguém, quando você maldiz alguém, lembrando que abençoar é desejar o bem a outra pessoa. Amaldiçoar é desejar o mal a outra pessoa. Sempre que você deseja mal a alguém, você está amaldiçoando. Ariane, mas eu jamais seria capaz de amaldiçoar alguém. Mas se você falou mal de alguém, você está amaldiçoando e nem percebeu. Porque da boca não pode sair água doce e água salgada. Da mesma fonte não pode sair as duas coisas. Ou você bendiz, ou você maldiz. E cada vez que você maldiz, você anula a bênção. Se você já proferiu alguma palavra de maldição para alguém, faz a mesma coisa que eu falei há alguns minutos atrás. Recua. Se arrepende. Pede perdão a Deus pelaquilo que estava no seu coração. E se essas palavras de maldição foram ditas diretamente à pessoa, vá a ela e peça perdão por aquilo que você disse. Assim você anula a maldição e você recebe novamente a bênção. Nossa casa, nosso lar,
Nossa família muitas vezes é destruída por falta de atenção. Lares destruídos, famílias destruídas, relacionamentos entre irmãos destruídos, relacionamento entre pais e filhos, entre primos, entre tios, destruídos por falta de atenção. Que tipo de falta de atenção? Você não filtrou as palavras da sua boca e você amaldiçoou, você maldisse, você criou conflito e não resolveu o conflito. Criamos conflitos e depois que os conflitos são criados, a gente foge deles, ao invés de encarar o conflito e resolver. Casamentos são destruídos por causa disso. Casamentos são destruídos porque falta diálogo, porque falta conversa, porque falta uma pessoa, porque falta o marido dizer à esposa ou a esposa dizer ao marido aquilo que sente, aquilo que gosta ou aquilo que não gosta. E aí isso vai se acumulando, isso vai acumulando, sabe? Vai pingando, daqui a pouco o copo transborda, daqui a pouco a bomba explode. E tudo foi destruído por causa de palavras. Palavras ditas na hora errada. Palavras que não eram para ser ditas, foram faladas. Quantos relacionamentos entre pais e filhos são quebrados, são rompidos? São filhos que não perdoam os pais, ou pais que não perdoam os filhos por causa de palavras. Palavras foram ditas, palavras que amaldiçoaram foram ditas. E essa noite, a partir de hoje, todo esse ciclo se quebra aqui, essa noite. Porque a Bíblia vai nos ensinar que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse conhecimento sobre diferenciar bênção e maldição, sobre diferenciar abençoar e amaldiçoar, isso é a verdade. Quando você conhece essa verdade, você é livre. Você se torna uma pessoa liberta. Porque a partir daí, a partir de agora, se você disser palavras de maldição a alguém, você está dizendo tendo conhecimento. Olha só que coisa dura de se ouvir. Cada palavra que eu estou compartilhando com vocês essa noite foram trabalhadas no meu coração essa semana, sempre pensando em valores. Que tipo de valor você carrega com você? Que tipo de valores, que tipo de princípios, que tipo de ensinamento você carrega dentro do seu coração? Porque o que você carrega dentro do seu coração vai sair pela sua boca. Essa noite, a partir de hoje, 22 de maio de 2022, aqui, Igreja Batista da Lagoinha e Além Paraíba, a gente toma o conhecimento de que da nossa boca, a partir de hoje, só sai palavras de bênção. A gente não amaldiçoa mais ninguém. A gente não divide, a gente soma. A gente não discute, a gente conversa. Para que relacionamentos venham ser restaurados. Para que a sua família venha a ser restaurada. A verdade traz restauração à sua família. E se o Senhor está te dando esse conhecimento nesse momento, é porque Ele precisa partir de você. A gente não pode ficar esperando que o outro tome a iniciativa quando você já tem a consciência do que precisa ser resolvido. Então a gente levanta, a gente age e a gente resolve. E eu já quero pedir para vocês se colocarem de pé essa noite. Quero chamar o louvor para se preparando aqui. Porque nós vamos fazer uma coisa muito especial. Se você já ouviu dos seus pais alguma palavra de maldição, se você ouviu dos seus pais
que você nunca ia dar em nada, se você ouviu dos seus pais que você não vale nada, que você não presta para nada, se você já ouviu de alguém que o seu casamento está fadado ao fracasso, você nem casou ainda e o seu casamento está fadado ao fracasso. Se você ouviu alguma vez na sua vida esse tipo de palavra, ela se quebra hoje. Nenhuma palavra de maldição tem poder sobre a sua vida. Nenhuma palavra de maldição tem poder sobre o seu casamento. O seu casamento vai dar certo. O seu casamento vai ser para sempre. Até que a morte os separe ou até que Cristo venha buscar a sua igreja. O seu casamento é para sempre. Vou repetir, o seu casamento é para sempre. Toda palavra de maldição é quebrada essa noite em nome de Jesus. E toda maldição também, se alguém já falou para você que você nunca vai casar, essa maldição é quebrada hoje também em nome de Jesus, porque Deus tem preparado para você alguém muito especial e você vai ter um casamento próspero e um casamento feliz. Toda maldição sobre os seus filhos, talvez lançada por você sem perceber, ou lançado por outra pessoa, lançado por um professor ou por uma professora no momento de crise, lançado por qualquer outro tipo de pessoa. Ah, seu filho é muito bagunceiro, seu filho é isso, seu filho é aquilo. Toda palavra de maldição sobre os seus filhos será quebrada hoje em nome de Jesus. O seu filho é uma bênção. A sua filha é uma bênção. Não importa qual palavra tenha sido lançada sobre os seus filhos. Hoje, em nome de Jesus, através da sua oração, essa maldição é quebrada e a bênção de Deus está sobre a vida dos seus filhos. Se você já ouviu alguma vez que você nunca terá filhos, essa maldição é quebrada em nome de Jesus. Porque você, mulher, terá um ventre próspero. A sua família vai crescer e será uma bênção. Será uma bênção na sua casa, será uma bênção na igreja, será uma bênção na cidade, será uma bênção aonde quer que você esteja. Se você já recebeu qualquer tipo de palavra na sua vida de destruição financeira, ela é quebrada hoje em nome de Jesus. Se você já recebeu qualquer tipo de palavra de destruição emocional, de destruição familiar, tudo é quebrado hoje em nome de Jesus, porque nós vamos declarar que a bênção do Senhor está sobre a nossa casa. Faz assim com a sua mão. Faz assim com a sua mão. Estende a sua mão. Existe uma palavra de bênção revelada na Bíblia que recai sobre a nossa vida. E ela tem uma condição. A condição dela é se obedeceres. A condição dela é apenas essa: se obedecerdes tudo o que eu te ensino, se obedecerdes tudo o que eu te ordeno. A Bíblia é o nosso manual. A Bíblia tem tudo o que a gente precisa saber para cuidar da nossa família. A Bíblia tem tudo o que a gente precisa saber para nós carregarmos a bênção de Deus através da nossa casa. Se fielmente obedecerdes a palavra do Senhor teu Deus, tendo zelo de seguir todos os seus ensinamentos, que nesse dia te ordeno, o teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz de Deus, o teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo, bendito o filho do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros e os cordeiros dos teus rebanhos. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira,
Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor fará com que sejam derrotados na sua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho partirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor enviará bênçãos aos teus celeiros, bem como a todo trabalho realizado pela tua mão. Deus, o teu Deus, te abençoará ricamente na boa terra que Ele te entrega. Deus fará de ti o seu povo santo, exatamente como te prometeu sob juramento, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, o teu Deus, e andares nos seus caminhos. Então todo o povo da terra verá que você é abençoado, verá que você é protegido pelo Senhor. O Senhor te concederá grande prosperidade no fruto saudável do teu ventre, nas muitas crias dos teus rebanhos, nas colheitas abundantes da tua terra generosa, nessa terra que o Eterno, sob juramento, a teus pais prometeu te dar. O Senhor abrirá os céus. O Senhor abrirá o depósito do seu tesouro para dar chuva à terra no seu tempo e para abençoar todas as obras das suas mãos. Você emprestará a muita gente, porém tu nunca precisará pegar emprestado. O Senhor fará de ti a cabeça das nações e não a cauda, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, o teu Deus, que nesse dia te ordeno para os guardar e cumprir. Sendo assim, estará sempre por cima, nunca por baixo. Portanto, não te desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje te ordeno, a fim de seguires outros deuses e prestar culto. Qual é o mandamento? Qual é a palavra? Se obedecerdes, a palavra é de abençoar. Abençoar. A palavra, a ordem é abençoar. E ela parte da sua boca a partir de hoje. A sua casa é abençoada a partir de hoje pela palavra que sai da sua boca. Você estende a mão para o seu lar, você estende a mão para a sua casa. Quando você chegar em casa hoje, quando você estiver lá entrando no portão, na portaria, no prédio, na porta da sua casa, e você vai dizer: a partir de hoje, nessa casa, só a bênção do Senhor. Todo tipo de bênção, todo tipo de prosperidade, todo tipo de coisas boas que o Senhor derrama do seu próprio tesouro na sua vida. Todo relacionamento quebrado passa a se ajustar pelo poder e pela bênção do Senhor. Todo perdão que precisa ser liberado começa a ser liberado de dentro do seu coração, para que a bênção esteja sobre a sua vida. Tudo de ruim, tudo de mal que precisa sair, em nome de Jesus, já nem existe mais, porque a bênção do Senhor está sobre a sua casa hoje e sobre a sua futura casa. Vocês que ainda não construíram o seu próprio lar, já leve essa bênção, recebendo que o seu casamento será uma bênção em nome de Jesus.